Capítulo 2. Meu primeiro romance de juventude acabou quando ambos saímos de casa e fomos para universidades em lados opostos do país. Sentimos saudades no início, mas, como acontece com calouros em todos os lugares, logo nos envolvemos na vida acadêmica e na diversão extracurricular que ela oferece. Dito isso, por um bom tempo meu prazer extracurricular envolvia em grande parte usar a cozinha compartilhada para fazer pão. Minha mãe não gostava que usassem sua cozinha, então eu finalmente estava curtindo a possibilidade de cozinhar para mim. Havia também as bebedeiras pós-aula, pontuadas com os tipos de discussões que hoje parecem bobeiras pretensiosas, mas que, aos 18 anos de idade, são muito importantes para mostrar como você é madura. Foi em um desses encontros embriagados que conheci Ryan. Se não exatamente me desvirtuou, eu já sabia que era capaz de criar pensamentos suspeitos o suficiente, mesmo sem a crescente coleção de livros e o acesso à internet, outro bônus da vida acadêmica. Ele certamente abriu a porta para um mundo que eu não sabia que queria visitar, mesmo que soubesse vagamente que existia. Então, pelo menos algumas daquelas horas debatendo Foucault, feminismo e Chomsky, eu disse que eram pretensiosas, valeram a pena. Vi Ryan pela primeira vez na biblioteca, no terceiro ano da faculdade. O canto preferido dele ficava de frente para o meu, o que nos faz parecer mais diligentes do que éramos de verdade. Nossa comunicação era na base de gestos educados com a cabeça. Mas depois até passamos a pedir que o outro tomasse conta das coisas para irmos ao banheiro, embora eu levasse a minha bolsa. Não dou muito crédito para rostinhos bonitos. Mas ele dava. Uma noite, minha amiga Catherine levou Ryan ao pub e ele entrou em uma briga de bêbados. Percebi que observava todo mundo em vez de se envolver na discussão em si. Quando interferia para falar alguma coisa, falava devagar e com cuidado, era articulado e berros não o calavam. Eu o achei impressionante e bem diferente do resto dos homens amontoados em volta da mesa. Era um pouco mais velho do que eu, era norte-americano e estava fazendo um semestre de intercâmbio na faculdade de política da nossa universidade. Apesar de ser gentil, engraçado e boa companhia, levava os estudos, e a maioria das coisas, muito a sério. Mas eu gostava disso. A vida na faculdade era divertida, embora eu não curtisse a semana de trotes e beber até vomitar. Sempre tinha consciência de que estudar custava dinheiro, portanto devia estudar muito. Gostava da ética de trabalho dele e de ele sentir o mesmo que eu. Além disso, não pude deixar de notar que era sexy de um jeito introspectivo, ligeiramente nerd, e tinha um sotaque que conseguia me dar frio na barriga, isso quando ele estava a fim de falar. Levou certo tempo. Debatíamos sobre um calendário organizado por um dos times femininos para arrecadar fundos. As meninas posavam nuas, mas com uma seleção de objetos aleatórios cobrindo as partes. Alguém que morava no meu andar estava resmungando que era humilhante, principalmente porque a namorada aparecia em uma das fotos. Eu argumentei que não era humilhante e que não era da conta dele, contanto que ela se sentisse confortável. A discussão ficou mais exaltada, o que era inevitável porque ele estava preocupado com as pessoas tendo desejos sexuais pelas amplas qualidades de sua donzela. Toda a articulação que ele não tinha foi compensada pelo volume da voz depois de 5 cervejas, quando já estava extrapolando nos gestos e nas hipérboles. Não me aguentei. Não. Estava realmente me importando, mas bater boca era divertido e discutir com ele era como discutir uma causa ganha. E uma causa bêbada. Logo ficou claro que eu não era a única que via o debate como um esporte. Ryan apoiou meu vizinho embriagado e me chamou de antifeminista. Discutiu a natureza da intenção e do efeito das fotos usando exemplos de cartões postais antigos, caindo diretamente em um debate sobre os prós e os contras da pornografia. Depois de certo tempo, o círculo de pessoas falando diminuiu, foram comprar mais cerveja, ou se misturar ou, sinceramente, se esconder. Mas continuamos discutindo, ele contra qualquer forma de pornografia, eu a favor, contanto que todos os envolvidos trabalhassem por vontade própria e fossem bem pagos. Catherine movia a cabeça de um lado para o outro como se estivesse assistindo a uma partida de tênis verbal.
No meio da discussão, comecei a rir internamente. Minha teoria sobre o pornô era bem cada um na sua, de acordo com a legalidade, e sendo assim eu não me importava tanto com isso, mas não podia deixar que ele desse a última palavra e queria ver em quanto tempo se cansaria. E também, sendo honesta e um pouco caprichosa, eu meio que estava gostando de ter o americano totalmente focado em mim, mesmo que de vez em quando colocasse a cabeça nas mãos em resposta à minha intransigência no debate. Demorou um pouco, mas vi nos olhos dele o momento em que percebeu que eu estava discutindo por esporte. Estava com a cabeça nas mãos de novo, ajeitou os ombros, me deu uma longa olhada, viu meu sorriso querendo sair sem que eu pudesse controlar e se inclinou para me dar um aperto de mão. Mandou bem, menina. Mandou bem. Sorri para ele e paguei uma cerveja. Parecia o mais educado a se fazer. Quando o bar nos expulsou e começamos a cambalear de volta para casa, Catherine e eu estávamos tontas e risonhas. Ele se ofereceu para me levar para casa, e enquanto eu colocava o cachecol, Catherine pegou o braço dele. Você pode levar nós duas em casa. Moramos no mesmo andar. Pode ter sido só uma doce ilusão, mas ele não pareceu ficar tão empolgado com essa sugestão. Honestamente, nem eu. O homem que eu vinha observando há semanas na biblioteca era bastante divertido e eu queria que pensasse o mesmo de mim. No entanto, considerando que era todo certinho quando não estava bêbado, eu não sabia quando teria outra oportunidade de presenciar aquilo de novo. Mas façamos um brinde à internet. Acordei no dia seguinte, a cabeça latejando e com desejo de comer sanduíche de bacon, e me deparei com um e-mail perguntando se queria ver um filme no cinema da cidade. Fiquei tão animada que respondi antes de me levantar para tomar um chá que curasse a ressaca. Fomos ao cinema. Ele cometeu o erro de me deixar escolher o filme por cavalheirismo. Sem querer, levei um homem que não gostava dos choques e da tensão do horror e da improbabilidade da ficção científica para um filme que tinha ambos. Mesmo no escuro consegui ver a leve expressão de desdém no rosto dele sob a luz trêmula da tela, pelo menos quando suas mãos não estavam no rosto. Fomos jantar depois do filme. A conversa foi boa, principalmente porque eu o sacaneava por ser mais frouxo do que eu, e ele condenava o filme por ser extremamente bobo e implicava com os menores deslizes na trama de um jeito que me fazia gargalhar. Foi muito divertido. E quando ele disse que devíamos repetir o encontro, concordei sem hesitar. Então nos encontramos. Fomos a uma apresentação de comédia, a um show no diretório acadêmico e mais tarde ele simplesmente me convidou para ver um DVD, o que, até mesmo no meu jeito relativamente inocente, eu entendia como um momento de tudo ou nada no flerte. Fiz brownies de chocolate, apesar de não saber se ficaram tão bons quanto os de casa. Ele devorou enquanto bebia quantidades massivas de café e mudava de canal sem parar. E finalmente, depois de eu desistir de tentar decifrar se ele estava interessado em mim, ele se aproximou e tomou uma atitude. Parecia estar apenas tirando pequenos pedaços de comida do canto da minha boca, mas logo seus lábios seguiram seus dedos. Sorri internamente, mas não senti vontade de me preocupar com minúcias. Eu já vinha pensando nesse momento havia semanas. Ele começou devagar, beijando meus lábios com doçura, estampando beijinhos várias vezes e depois, com mais coragem, colocou a língua dentro da minha boca e me deu um beijo de verdade. Não fiquei decepcionada. Tinha gosto de chocolate e café, boca suave na minha. Conforme me explorava, abri a boca com vontade. Era um convite para ir mais fundo. Suas mãos me envolveram e acariciaram minhas costas, me levando para mais perto. A sensação das pontas dos dedos na minha coluna me fez tremer de prazer e todas as minhas terminações nervosas estavam alertas ao toque, a todo sussurro de conexão que seu corpo fazia com o meu, mãos, boca e até a virilha. Pressionando a minha insistentemente. Por um longo tempo apenas nos beijamos, internalizando o outro. Ele beijava muito bem, com leveza e paixão, e conforme nossas mãos passeavam pelo outro sobre a roupa, ele continuou me atiçando com a língua de uma forma que amoleceu meu cérebro um pouco. Surgiu em mim um pensamento fragmentado e incompleto nesse estado de embriaguez. Se consegue me causar isso só com o beijo,
Como vai ser transar com ele? Quando se inclinou e começou a desabotoar meu jeans, achei que estava prestes a descobrir. Toquei o cinto dele, mas ele interrompeu minhas mãos, abriu meus dedos, levou-os à boca e beijou com carinho antes de afastar minha mão e voltar ao meu zíper. Abaixou meu jeans até as coxas, deixando minha calcinha de bolinhas azuis à mostra, o que me fez sentir um pouco de vergonha. Sorriu. Que gracinha! Comecei a balbuciar uma justificativa para minha escolha inusitada, mas ele me interrompeu com um olhar. Fique sentada para mim rapidinho. Eu me movi e ele tirou o jeans e a calcinha, de modo que fiquei nua de verdade na sua frente. Por um bom tempo ele só olhou. Tentei não me encolher, mas é sempre estranho quando uma pessoa vê a sua intimidade pela primeira vez, principalmente quando os dois não estão jogando a versão adulta do mostre o seu que mostro o meu com igualdade. Eu vi sorrindo e dando uma olhada em sua própria virilha, fiquei aliviada por ele parecer estar gostando do que estava vendo. Eu me inclinei para a frente de novo e estiquei as mãos para tocá-lo, mas ele me impediu. Calma. Espere um pouco. Não sou uma pessoa paciente, gemi. Considere isso fortalecimento de caráter então, disse ele, ajoelhando-se na minha frente. Chutei o joelho dele carinhosamente com pés descalços e gemi quando ele passou os dedos por dentro da minha coxa, perto de onde eu queria, mas não tão perto. Ele ia ver só. Esperei, minha coxa quase não tremia, e ele acariciou meus lábios para cima e para baixo. Queria muito que ele tocasse alguns centímetros mais para dentro, que me tocasse naquele lugar onde eu queria mais. Fechei os olhos e lutei para manter o controle. Acho que estava quase conseguindo, pelo menos até eu sentir sua boca na minha boceta, as lambidas delicadas, até que deslizou com cuidado para provar o meu sabor. Gemi, assim como ele, e aqueles ruídos de prazer enquanto ele me saboreava intimamente pela primeira vez me eletrizaram. Então ele começou a me beijar da mesma maneira errante que tinha usado para tomar minha boca. Minutos antes. Deslizei no sofá para chegar mais perto enquanto ele me causava contorções com as lambidas, alternando entre leves e provocadoras e mais firmes e fortes. Meu orgasmo surgiu, reduziu, surgiu de novo e finalmente, quando ele beliscou meu clitóris com os dentes e o sugou com força, tive um orgasmo alto, pleno e com tanta força que vi estrelas. Foi uma revelação, e fez com que eu gargalhasse de tanta alegria. Estava desesperada para recuperar o fôlego e fazer tudo de novo. Olhei para ele, que ainda me observava com seriedade, tomei seu rosto em minhas mãos e fiz carinho. Ele sorriu e virou o rosto para beijar minha mão. Eu me inclinei para beijá-lo e me deitei no chão ao seu lado, enrolando-me em seu corpo de maneira que ele pôde sentir meu coração ainda batendo forte. Quando recuperei o fôlego e voltei à realidade, senti a ereção dele pressionando meu corpo e, dessa vez, quando abaixei a mão, Ryan não me impediu. Abri a calça e botei ele para fora, me abaixei para colocá-lo na boca, mas Ryan me impediu. Por favor, deixe eu colocar em você. Concordei rapidamente e me virei de costas enquanto ele pegava um preservativo. Seria grosseiro discutir com ele quando meu próprio orgasmo ainda estava se dissipando. Ele me penetrou, e aquele primeiro momento de conexão me fez apertar os punhos. Ele gemeu e enterrou o rosto no meu ombro. Movi a cintura, empurrando-o mais para dentro, mas antes de começar a se mover ele abriu minha blusa e tirou meus seios do sutiã com um gemido. Seus olhos estavam famintos quando viu meus mamilos excitados, mas não conseguiu conter um comentário. O sutiã também não é de bolinha? Estou decepcionado. Fiz careta e comecei a mover com mais insistência, fazendo sem querer com que meus seios pulassem mais. Ele os pegou, fez carinho e deu beijos, levou cada mamilo à boca e, finalmente, começou a se mexer. Nossa respiração ficou mais ofegante durante a transa. Nada mais importava além dos movimentos, da nossa conexão e do prazer. Ver o rosto de Ryan perder a seriedade, vê-lo completamente sem defesa, dava muito tesão, e vê-lo gozar me deixou tão perto do êxtase que escorregar meus dedos entre nós até tocar em meu clitóris por apenas um segundo me fez explodir também. Na manhã seguinte, a única tristeza foi saber que nosso relacionamento, até mesmo nesse estágio inicial,
tinha um limite de tempo. Eu estava decepcionada, até chateada, mas depois de ter passado a noite toda deitada nua no quarto dele, vendo TV e bebendo, com pausas para beijos, amassos e sexo, eu estava absolutamente determinada a curtir ao máximo cada momento da presença dele. Aproveitar cada segundo como se fosse o último. Começamos a namorar casualmente, apesar de o retorno aos Estados Unidos pairando sobre nós não permitir que fizéssemos planos para algo sério. Era um amante atencioso, sempre paciente quando dava e quando recebia prazer. Ele me deixou explorar seu corpo aos poucos e fiquei mais confiante quando lambia e chupava seu pênis, acariciando-o por quanto tempo eu quisesse, aprendendo a lhe dar prazer, o que me satisfazia. No entanto, eu jamais diria que ele gostava de qualquer coisa que fosse remotamente extravagante, o que fez com que eu aprendesse a não presumir nada sobre as pessoas. Minha primeira experiência com perversões, acho que como a de várias pessoas, foi com umas boas palmadas. Gosto de achar que tenho uma boa imaginação. Certamente tenho, e não digo isso com orgulho, mas como um fato, tenho uma mente bem suja, o que significa que fico mais do que feliz em criar usos alternativos para objetos aparentemente inocentes. Isso e minhas prioridades financeiras na universidade, livros e cerveja, não necessariamente nessa ordem, fizeram com que meus brinquedos sexuais preferidos fossem itens domésticos reutilizados para outros fins. Sendo assim, gostava de achar que cercada dos meus próprios objetos em meu quarto não havia nada que pudesse ser escolhido e usado para fins nefastos contra mim que eu já não tivesse imaginado e possivelmente usado, ainda bem. Por isso a escova de cabelos ter sido uma surpresa tão grande. Tenho cabelos grossos e volumosos. Não tanto para que eu me pareça com um lobisomem, pelo menos não quando mantenho uma rotina de depilar todas as partes principais, mas o bastante para que de manhã, quando acordo, meu estilo fique um pouco à moda das selvagens de Bornéu. Quando acordo e quando acabo de transar. Naquele momento, no entanto, nem tínhamos chegado a esse ponto. Estávamos nos beijando havia horas, eram beijos de duas pessoas tentando atiçar a atenção por mais tempo, cada beijo em movimento um prelúdio e uma promessa de algo mais. Finalmente, chegamos ao acordo silencioso de avançarmos. Meu rosto estava arranhado por causa da barba por fazer, dava para ver meus mamilos embaixo da camisa e um volume óbvio nas calças dele. Quando nos afastamos, ele soltou as mãos dos meus cabelos com alguma dificuldade. Quando tentei pentear os cabelos com os dedos para ficarem menos bagunçados, ele pegou minha mão e beijou cada dedo. As covinhas dele ficaram fundas com um sorriso quase maquiavélico. Deixa pra lá. A gente vai desarrumar mais ainda. E tudo bem, gosto de ver você bagunçada. Fiz uma careta para ele e comecei a desabotoar a camisa. Não consigo controlar meus cabelos. Mas tudo bem. Os seus também estão bem bagunçados agora. Apontei para trás, brincando com ele. Tem uma escova ali se precisar. Os cabelos de Rai eram tão escuros e revoltados quanto os meus, até mesmo antes de eu cravar meus dedos neles enquanto nos beijávamos. Era curto, mas a parte da frente ficava caindo sobre os olhos, o que fazia com que ele mexesse a cabeça para o lado inconscientemente para afastar os cabelos quando falava. Alguma coisa importante. Eu achava isso, e ele, uma graça. Eu me virei, tirei a calça e me abaixei para pegá-la do chão, já que estava em volta dos meus pés. Foi quando ele me bateu. Acho que o negócio foi o som da batida. Isso e o fato de não estar esperando. Quando alguém bate na sua bunda com tanta força que o som ecoa e é totalmente inesperado, dói. Mesmo que você pense, foi apenas um tapa, pelo amor de Deus, não tem como resistir à vontade de passar a mão no local. Ou pelo menos eu não resisti. Eu me virei, com a mão ainda na bunda, e vi os olhos dele grandes e inocentes, o sorriso maior ainda, enquanto balançava a escova para mim. Você disse que eu podia usar. Ah! O velho aviso de ter cuidado com a maneira como se coloca as coisas. Sentindo-me como se estivesse à beira de algo incrível que havia anos eu esperava para viver, sorri para ele, reuni coragem e dei a permissão que esperava. Você está certo. Eu disse isso.
Cabelos rebeldes precisam de escovas rebeldes, e foi isso mesmo que aconteceu. Quando ele puxou minha calcinha, me colocou em seu colo e começou a me bater com a escova, o som reverberou no quarto. Fiquei preocupada com o que o vizinho ia pensar, pelo menos nos primeiros segundos, depois não dei a mínima. Sempre havia me perguntado como seria levar uma surra. Mas jamais esperei que fosse assim. É claro que doeu. Muito mais do que eu esperava, dá para perceber que não sou da geração que era punida na escola. O ar saía todo dos meus pulmões com cada impacto nas primeiras batidas e só conseguia pensar em quanto doía, definitivamente, não era a palmada sexy da minha fantasia. Em um monólogo interno em pânico, tentava decidir se agia de forma proativa e dava fim àquilo ou se tentava aguentar até que ele prosseguisse quando, de repente, a sensação mudou, quase floresceu. Ainda doía, mas as pontadas na minha bunda se diluíram em uma dor prazerosa segundos após o impacto. À medida que a adrenalina corria pelo meu corpo até a dor das pancadas iniciais se mesclaram com o calor do prazer que elas me proporcionavam. Ele começou na nádega esquerda, batendo em um ritmo regular até que meu coração começou a bater praticamente ao mesmo tempo e meu corpo respondeu ao ritmo das batidas. Ele variou o lugar onde a escova tocava até que a nádega inteira estivesse quente e eu estivesse me contorcendo no colo dele em uma confusão nervosa. Naquele momento, o mundo era ele e eu, a dor quente, a umidade entre minhas pernas e a sensação do pênis duro na minha coxa conforme eu me contorcia. Se me perguntasse o que queria que ele fizesse, se eu conseguisse formar palavras, imploraria para que parasse, pois a dor estava quase insuportável. No entanto, o calor entre minhas pernas ao mesmo tempo dizia que certamente se ele parasse eu estaria carente em poucos segundos e imploraria para que continuasse. Não tive escolha, o que para ser honesta foi melhor porque àquela altura não tinha como falar nada. Ele mudou de nádega, e o processo recomeçou. Mas enquanto eu tentava amenizar a reação à dor, senti um dedo passando nos lábios da minha boceta e com tanta facilidade que fiquei feliz por estar com o rosto virado para que ele não visse o rubor repentino, enfiou os dedos em mim. Nesse momento eu já estava praticamente retorcida no colo dele, respiração pesada, lágrimas por trás dos olhos fechados. Ele não parou de bater. Quando me virei para ele, vi um feixe de esforço e excitação em seu rosto e uma expressão que me fez gemer. Ele estava tão sexy. O olhar e a posição da cabeça não eram mais os do Ryan que conheci antes. Não consegui parar de olhar. Ele era poder. Controle. Ele me fez sentir calor e frio, excitação e nervoso, e como se o mundo todo estivesse de cabeça para baixo e tudo o que eu podia fazer era segurar firme e confiar nele. Nossos olhares se encontraram e foi como se um feitiço tivesse se quebrado. Estávamos mais do que prontos para transar, e mesmo que ele não fosse deixá-lo. Trabalho pela metade, as últimas 3 pancadas pelo menos foram rápidas, apesar de fortes o suficiente para que eu gemesse de dor. Minha mente estava girando. Porque eu não conseguia respirar o suficiente entre cada batida para me preparar para a próxima. Lidei com as ondas de dor na melhor maneira possível e ainda estava gemendo quando ele me colocou de 4 para que, por favor, transássemos. Preencheu minha boceta e gemi de alívio. Mas o alívio virou confusão quando ficou claro que não era o pênis dele dentro de mim. Eu me virei e tentei me concentrar, e o vi sorrindo de novo, segurando a escova do lado contrário para mostrar minha secreção brilhando na haste. Colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. As covinhas surgiram novamente, uma amostra do Ryan brincalhão. Desculpa, não resisti. Tossi para limpar a garganta e abri a boca para tentar formular uma resposta, mas parei no meio do caminho quando ele me penetrou profundamente. À medida que transávamos, eu fazendo pressão fervorosamente contra seu corpo e ele correspondendo com força, a dor dos hematomas que já se formavam e o calor doloroso das pancadas eram ásperos lembretes da punição. Ele se inclinou e manipulou meu clitóris, à medida que nossos movimentos se tornaram mais frenéticos e desesperados, ambos quase gozando. Justo no momento em que senti que não dava para forçar mais nem para aguentar mais um estímulo, ele passou a escova, cerdas de metal para baixo, na minha bunda ainda dolorida. Foi como passar agulhas na minha pele. Não aguentei, berrei.
Se conseguisse, teria implorado para que parasse, simplesmente porque a força da sensação foi tanta que achei que fosse me estilhaçar. Porém, por mais que meu cérebro fosse rápido em dizer que não dava para aguentar, que era demais para mim, meu orgasmo veio e com ele uma inundação de calor que me fez querer ficar encolhida e descansar por 10 minutos antes de fazer tudo de novo. Porque foi incrível. Ficamos deitados, enrolados nos cobertores, enquanto o suor dos nossos esforços secavam e a respiração voltava ao normal. Olhei para ele e seus olhos se fecharam. Os longos cílios faziam com que ficasse tão angelical que era quase impossível reconhecê-lo no homem que tinha acabado de fazer com que aquela noite fosse sentida por dias toda vez que me sentasse. Como eu nunca tinha pensado em uma escova daquele jeito. Nem preciso dizer que nunca mais ignorei suas possibilidades. Também nunca mais vi Ryan do mesmo jeito. Quando saímos do nosso pico de adrenalina, houve um momento de vergonha. Ele passou a mão gentilmente na minha bunda, avaliando o estrago e perguntando com educação se doía muito. De alguma maneira isso parecia uma coisa bem britânica de se fazer. Eu disse que estava bem, obrigada, e ficamos em silêncio. Acho que ele se sentiu desconcertado por gostar tanto de me machucar. Olhando para trás, me pergunto se ele fez uma descoberta sobre si mesmo naquela noite com a escova. Ele com certeza me ajudou a montar as primeiras peças do quebra-cabeça. Quando estava se preparando para voltar para os Estados Unidos algumas semanas depois, minha bunda já tinha passado por momentos íntimos com aquela escova, e com as mãos dele, várias outras vezes, incluindo uma ocasião notável em que ele ficou tão excitado em me punir que gozou nas minhas nádegas e espalhou o esperma na área ainda machucada. Começamos uma dança de dominação e submissão, mas nenhum dos dois sabia ao certo qual era o próximo passo, nem como nomeá-lo dessa forma. Na nossa última noite antes de ele voltar para os Estados Unidos, tive uma prévia de qual poderia ter sido o próximo passo. E mesmo hoje, anos depois e com as experiências que já tive desde então, ainda acho que nosso relacionamento podia ter sido incrível. Foi uma daquelas coisas que acabou mais cedo do que eu gostaria. Antes de acabar, no entanto, ele realmente deu tudo de si. Eu não era fã de moda. Usava minha velha calçola cinza de ginástica e uma saia com pregas para uma noite na boate e me dava por satisfeita com um vestido mais arrumadinho para festas. Mas no geral eu ainda tinha uma consciência muito forte do meu corpo para gostar de me arrumar. Eu me sentia ridícula, e não é difícil entender que quando você se sente ridícula é difícil se sentir sexy. Mas com o espartilho foi diferente. Naquela última noite, quando tirei os sapatos, joguei as chaves e fui para o quarto me arrumar para o jantar de despedida com Ryan, encontrei uma caixa na cama. Era uma daquelas caixas tão simples e discretas que, apesar de não ter etiqueta, berrava que era de uma loja ridiculamente cara. Enquanto eu passava os dedos no laço creme que dividia a caixa ao meio, Catherine, que havia me acompanhado na recepção para pegar a caixa quando foi entregue mais cedo, se sentou no banco da minha penteadeira, xícara de chá nas mãos, e esperou para ver o segredo. Ryan tinha dito que ia me dar um presente de despedida, que não queria que eu carregasse do restaurante para casa, mas eu não fazia ideia do que era. Como sou impaciente e uma menininha quando o assunto é dar e receber presentes, não tinha como esperar até a hora do encontro para abrir a caixa. E, como falei para Catherine, ele com certeza não se importaria, ou não teria deixado o presente lá mais cedo. Bem, era minha desculpa e era nela que eu ia me agarrar. Quando abri a caixa só vi papel de presente. Quando tirei os papéis e o espartilho deslumbrante que estava acomodado lá dentro, fiquei sem ar. Era de um verde bem vivo. O tipo de verde que lembra campos de vegetação exuberante verão e fuder ao ar livre no meio do cheiro de grama recém-cortada e luz do sol. Sof, que lindo! Vai usar hoje à noite? O presente era tão surpreendente quanto lindo. Não sou muito arrumadinha, então não era o tipo de roupa que eu usaria normalmente, sendo sincera, era um presente meigo demais para vir dele. Mas isso logo passou. Acariciei o acabamento delicado e olhei para Catherine. Como não usar? Com apenas 40 minutos para sair e encontrá-lo, no entanto, não havia muito tempo para exageros. Peguei a calça que eu sabia que mais valorizava minha bunda,
entrei rapidamente no banho e já estava pronta para ser embrulhada em 20 minutos. O corpete era rígido e duro com laços pretos que passavam pelas casas nas costas. Visto que não tinha como eu fechar aquilo sozinha, Catherine me ajudou e, depois de colocar o espartilho e tentar me arrumar nele da melhor maneira, o processo de enlaçamento começou. Foi um longo processo. Quando os dedos, felizmente, ágeis dela apertaram os laços entre cada casa, senti meu corpo, e meu estado de espírito, se alterar. Minha postura mudou, minhas curvas pareciam se avolumar e se contraírem até tomarem a figura de uma ampulheta de um jeito que nunca achei possível. Minha respiração ficou lenta, os movimentos limitados e o dia cheio, os contratempos da volta para casa e até a melancolia da noite à frente, tudo ficou obscuro. Só consegui sentir minhas terminações nervosas formigando e um som de urro na cabeça. Meus mamilos, pressionados com força contra o forro duro, estavam tensos e doloridos e, de repente, mandaram uma mensagem para minha boceta. Senti que estava ficando molhada só de ficar em pé vestindo aquilo, e por um momento me arrependi de ter escolhido usar calça. A costura no meio das pernas só pioraria as sensações que me distraíam. Não havia tempo para mudar de roupa, mesmo que quisesse. Ainda bem que já havia feito minha maquiagem e meu cabelo minimalistas, enquanto Catherine fechava o espartilho com uma eficiência que fez com que meus movimentos ficassem seriamente e surpreendentemente travados. O espartilho me apertou de uma forma que meus seios estavam estufados para fora, pálidos e macios em contraste com o verde. Notei que o decote era exagerado para mim. Imagina para quem olhasse de frente. Achei melhor colocar uma jaqueta para pegar o metrô. Catherine segurou minha cintura e me virou para dar uma olhada geral. Inconscientemente, passou o dedo na borda do espartilho perto do meu seio, e só se tocou quando tremi de leve. Ela ficou constrangida e ambas rimos. Desculpa, é o veludo. Tá implorando para ser tocado. No final da noite, não foi a única coisa que implorou por um toque. A ida ao restaurante foi interessante. Nós nos encontramos na estação Oxford Circus e, fora um ar de satisfação quando nos vimos que foi desejoso. Suficiente para me deixar corada, Ryan não comentou sobre minha escolha de roupa quando entramos no restaurante e fomos levados à mesa. Mas quando tentei arrumar um jeito de me sentar confortavelmente, ele quase sorriu. Percebi que o espartilho não era tão inócuo quanto parecia. Era uma forma linda, porém monstruosa, de restrição. O jantar foi ótimo, mas comer muito não era uma opção. Quando pedi licença para ir ao banheiro, ele sorriu por causa da maneira como me movi, tão diferente do jeito relaxado e rápido de sempre. Meus movimentos eram cuidadosos e lentos, e me sentia uma pessoa diferente, mais ciente da minha feminilidade, ciente de todas as terminações nervosas, mais submissa, até mais modesta, e nunca fui boa nisso. Inesperadamente, também senti muito tesão. Quer dizer, na verdade era só uma roupa, você não está esperando que eu vá dizer que mudou minha personalidade toda, certo? Porém logo percebi que esse espartilho era um tipo sutil e inesperado de bondade. Foi uma das refeições mais sensuais da minha vida, o que é impressionante para um pequeno restaurante italiano com preços universitários atrás da Oxford Street. Passei a noite excitada e desesperada para ir para casa. Minha pele estava reluzente e meus olhos brilhavam sob a luz das velas. Finalmente fomos para minha casa. Ele tirou minha calça e calcinha, prendeu minhas mãos atrás do corpo com a fita da caixa, que deixei cair no chão na pressa de me arrumar, e transamos. Ele se sentou no banco, subi nele e me mexi até que estivéssemos sem ar. Ele libertou meus seios da prisão do espartilho, mas o alívio foi breve, pois tocou meus mamilos doloridos com dentes e dedos. Ofegante, com respiração lenta e constrangida pela beleza cruel da transa, ele mexeu no meu clitóris e chupou meus seios até eu gozar, tremendo e gemendo em um misto de prazer e dor. Com pequenos tremores ainda reverberando pelo corpo, fui para o chão e terminei o serviço nele com a boca. Olhei para ele por entre meus cabelos já selvagens. E vi que estava observando com cobiça o anacronismo da mistura entre pureza e devassidão vadia que eu apresentava ajoelhada aos seus pés.
Quando pegou meus cabelos e fudeu com minha boca, o chupei profundamente, sem deixar cair uma gota. No dia seguinte nos despedimos. Estávamos exaustos, satisfeitos, e meu corpo estava cheio de machucados. Não só minha bunda, mas também o entorno dos seios e o tronco, devido ao entusiasmo de Catherine em apertar o espartilho e a transa impetuosa. A escova de cabelo que deu início a tudo, e com a qual recebi a pior punição de todos os tempos naquela noite, foi para os Estados Unidos com Ryan, como parte do presente de despedida. Nunca mais o encontrei, apesar de pensar nele de vez em quando. Penso em procurá-lo nas milhões de redes sociais na internet, mas ele também não me procurou. Talvez seja melhor deixar como está. Pode soar papo de hippie, mas realmente acredito que as pessoas se encontram por um motivo. Analisando agora, o que Ryan e eu fizemos foi relativamente leve. Mas foi minha primeira amostra de brincadeiras com alguém que fez o papel de dominador sob minha submissão, que não julgou o que me excitava e que me permitiu ver a profundidade do que causava o mesmo nele. Serei sempre agradecida e vou sempre sorrir quando me lembrar dos momentos divertidos que tivemos juntos. Ele também deixou o espartilho, que considero uma prova de que roupas podem ser divertidas. Ainda o tenho. Até uso de vez em quando, apesar de estar tão cheio de memórias daquela noite, mesmo depois desses anos todos, que só de colocá-lo e começar a ficar apertada por ele já fico molhada, com mamilos endurecidos e respiração ofegante. O resto da faculdade passou rápido. Depois que ele foi embora percebi que meus sentimentos por Ryan eram mais profundos do que gostaria de admitir, até para mim mesma. Sentindo-me abandonada e ainda lutando com provas e dissertações chatas, só trabalhava e não me divertia. Mesmo quando encontrei pessoas que podiam me tentar a sair do exílio imposto por mim mesma, nossas trocas eram rasas e as tentativas de mudança acabavam em desastre. Pedi que um parceiro, Graham, geografia, batesse em mim enquanto transávamos e o vi me olhar horrorizado antes de, com o perdão do trocadilho, me dar uns tapinhas de bundão e voltar ao que estava fazendo antes. Ele nunca mais ligou. Em outra ocasião, quando perguntei para outro parceiro, Ian, matemática, na esperança de soar sedutora, se tinha fantasias com alguma coisa particularmente pervertida, ele ficou levemente corado e disse que gostaria de fazer sexo comigo usando minhas roupas. Acho que consegui não demonstrar meu horror. Deus sabe que tenho inclinações próprias suficientes a ponto de não ser rude e negar as dos outros, mas acabou que, curiosamente, não nos vimos mais. Posso dizer que senti saudades de Ryan. Se bem que ficou mais fácil me sentar nas cadeiras de madeira das salas depois que ele foi embora.